O protagonista do Deixe Falar desta semana é Jorge Mendes. Jorge Mendes é informático e economista. Estudou na Escola Superior de Tecnoloxía e Xestão de Viana do Castelo e traballa no ámbito bancario. Podería falar con nós hoxe da súa cualidade de membro número 500 da AGAL, a Asociación Galega da Lingua, mas o tema central da nosa conversa será, lóxicamente, a música. Concretamente, o grupo Agua Doce de Odivelas. Jorge Mendes, bem-vindo ao Grandes Voces. Muito obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui no vosso programa. Antes, para além do que nós comentamos antes na cabeceira, quem é Jorge Mendes, o nosso contertúlio? Eu sou uma pessoa de Guimarães. Eu tenho 46 anos, nasci em Guimarães, numa freguesia rural do concelho de Guimarães, e vivi a maior parte da minha vida no Minho. Vivi até aos 30 anos no Minho e vim para Lisboa por questões de trabalho a partir de 2006, portanto estou aqui há 16 anos em Lisboa. E eu sempre fiz os meus estudos em Guimarães, Braga e Viana do Castelo, portanto sempre estive ali muito próximo da Galiza, mais próximo fisicamente do que mentalmente, até finalmente me aperceber de uma realidade da Galiza que não me tinha apercebido até uma certa parte da minha vida e que acho que foi uma descoberta muito enriquecedora. Vamos aprofundar nessa descoberta. Número 500 entre as pessoas asociadas à AGAL. Como foi aquela descoberta e como se consolidou esse interesse? É uma coincidência muito interessante. É um número muito bonito, acho, para a AGAL atingir esse número de associado, e ser eu é apenas uma coincidência, mas é uma coincidência que para mim, pelo menos, tem bastante importância. Como é que isto aconteceu? Na verdade, eu desde criança que estou rodeado de sinais da Galiza por todos os lados, sem o saber. Portanto, é no falar das pessoas, é em pequenos sinais culturais, pequenos sinais da música, mas nós em Portugal não temos uma educação orientada para a Galiza, que vemos como um lugar, o princípio da Espanha, e associamos a todo tipo de estereótipos de Espanha, e não temos a capacidade nem somos educados para entender a Galiza como uma realidade cultural e social muito próxima da nossa. Aconteceu-me numa altura que por acaso conduzia junto à raia ali em Caminha e ouvi uma transmissão de rádio galega, mas fiquei muito confuso porque o falar daquelas pessoas era muito parecido com o falar da minha terra, com o falar da minha avó, por exemplo. E eu pensava, mas as rádios portuguesas tentam imitar o sotaque de Lisboa, isto é uma rádio local, isto será de Paredes de Coura, isto de que lugar é? Depois, com a audição, acabei por perceber algumas palavras que não eram portuguesas e percebi, será isto o galego? Será isto a língua galega? Porque na minha mente a língua galega era um dialeto de espanhol, era o que eu pensava, é um dialeto de espanhol. Mas pensei, isto não é espanhol, isto é mais parecido com a minha fala regional do que com o espanhol. A partir daí nasceu esse germe de curiosidade que eu fui tentando alimentar. Então, há cerca de 3 anos eu estive na Corunha, e por felicidade encontrei uma feira do livro na Corunha, e nessa feira do livro eu tive a oportunidade de procurar livros em galego. Eu queria saber como é que era a língua galega, queria encontrar livros em galego e sobre
o galego e também sobre a história da Galiza. Então alguém me recomendou um livro da Través, que ainda me deixou mais interessado, são o galego e o português a mesma língua, do Marco Neves, que é um autor português. Ainda fiquei mais intrigado. Então isto é uma editora galega que está a editar um autor português num livro escrito em português. Há aqui qualquer coisa que ainda me está a escapar. Então fui seguindo esse fio e fui percebendo, procurando mais livros da editora, fui à página web da editora, encomendei uns livros, percebi que os podia encomendar a partir de Portugal através da plataforma WUC, e a partir daí comecei a descobrir mais sobre o reintegracionismo, sobre a AGAL, sobre esse facto de a proximidade do galego com o português não ser só uma coisa incidental, nem ser uma espécie de portunhol da raia, mas de que existe uma língua que é um codialeto com o português, que nasceu junto com o português e, em certa medida, é o português como o português é o galego. E dentro disso, comecei a ganhar muita curiosidade pelo tema, comecei a procurar pessoas para perceber melhor como era a realidade no dia-a-dia do galego, das pessoas galegas, quais eram os assuntos que estavam na ordem do dia, e procurei isso no Twitter, e desde aí tenho feito imensos amigos, tenho conhecido muita coisa, tenho aprendido imenso, muitas vezes tenho aprendido imenso sobre o português, através do galego, e acho que tem sido uma experiência muito enriquecedora, e como muito do que eu consegui encontrar e aprender foi através do trabalho da AGAL, tanto das edições da Através, como de muitos vídeos que se encontram na internet a explicar a situação do galego, a explicar a relação do galego com o português. Existe muito material riquíssimo na internet a explicar essa situação. Eu achei que quando foi aberta a oportunidade o ano passado de se criarem os associados lusófonos, eu imediatamente me inscrevi. E agora que surgiu a oportunidade de me tornar um sócio ordinário, quis também continuar como sócio, porque eu acho que é um esforço que merece todo o apoio, também para a divulgação desta unidade linguística na Galiza e também em Portugal, onde também existe muito desconhecimento sobre essa realidade. Que feliz estou, após tantos anos no trabalho divulgativo do reintegracionismo e que hoje esta entrevista seja um feliz encontro. Olha, falemos agora de música, do grupo Água Doce de Odivelas. Quando e como nasceu? Esse grupo é um grupo do qual eu faço parte talvez há uns 10 anos, 12 anos, mas é um grupo muito antigo que nasceu em 1982, em Odivelas, e na altura tinha o nome de Ecos do Alentejo, porque era um grupo formado por alentejanos que migraram para Lisboa, o que é muito comum, e que criaram um grupo para divulgar a música tradicional alentejana. Com o tempo, o grupo foi modificando e neste momento faz a divulgação de música de todo o país, música popular, tradicional de todo o país. E esse grupo, inclusive, é músicas do Minho e até, inclusive, músicas do Minho, como a Minha Saia Velhinha, que são músicas comuns a Portugal e ao norte e à Galiza. E então, eu estando em Lisboa, estando desenraizado da minha zona do norte, decidi procurar alguma coisa que me ajudasse a manter essa conexão com a minha terra, e nada melhor do que a música tradicional, nada melhor do que eu, que quando estive a estudar em Viana do Castelo fazia parte da turma académica e tocava uma série de instrumentos,
poder pegar no meu cavaquinho, poder pegar no meu bandolim e trabalhar com estas pessoas, fazer espetáculos com eles e manter as raízes da nossa música tradicional e também a minha conexão com a minha terra. O grupo Água Doce é intergeracional, são pessoas de idades diversas. Quantas pessoas conseguem envolver e como é o ambiente? O ambiente é um ambiente descontraído, o ambiente é um ambiente muito descontraído, de pessoas de várias idades. Neste momento, eu talvez seja a pessoa mais jovem que está no grupo, mas existem pessoas até perto já a caminho dos 90 anos, e o ambiente não podia ser melhor. É um ambiente, como é que eu ia dizer, totalmente português, no sentido tradicional, sem formalidades, total abertura, fruição da música e convívio, porque um português nunca faz nada sem o seu convívio, portanto, metade do ensaio é convívio e outra metade é música, e isso é parte da riqueza que existe no grupo, essa possibilidade de todos podermos contribuir para a nossa tradição e também de aprendermos, nós os mais novos, com o conhecimento dessas pessoas mais antigas que tiveram experiências de vida e conheceram algumas coisas que nós já com o tempo se vão perdendo na tradição. E nesta altura, quem se ocupa de dirigir os ensaios? Nós tentamos que seja algo democrático, ou seja, que a coisa vá funcionando um pouco sem existir uma hierarquia. Não existe propriamente uma hierarquia, eu oriento por ter um pouco mais de conhecimentos musicais, vou orientando os tempos, vou orientando as entradas, as saídas, mas sem existir uma posição formal, por assim dizer, mas pode-se dizer que eu vá dando alguma orientação nesse aspecto, sim. E falamos antes do repertório de Água Doce, que recolhe músicas alentejanas, que recolhe músicas minhotas, enfim, que recolhe a pluralidade das músicas portuguesas. Mas os espetáculos, são alguns deles estacionais, por exemplo, o Natal, a Páscoa, determinadas festas gastronómicas, ou não tem nada a ver com isso? Os espetáculos geralmente são quando existe a oportunidade, existe um convite para serem feitos. A verdade é que normalmente os convites aparecem quando são eventos que reúnem pessoas em grandes festas ou reúnem eventos de cariz, que têm algum cariz tradicional. Mas não é propriamente o foco do grupo é tocar onde puder e como puder, embora sim, em termos práticos, tenha mais espetáculos dentro de eventos que ou envolvem alguma parte tradicional ou são festas da cidade, festas da vila, festas da aldeia, onde o aspecto tradicional está presente também. A pandemia foi como uma prova de fogo para o grupo. Chegaram a pensar em deixar a atividade? Não chegamos a pensar em deixar a atividade, mas foi foi uma altura de paragem praticamente absoluta, até devido à idade avançada de muitos dos nossos membros. Nesse tempo houve uma paragem, mas sempre com a esperança de que mal houvesse um relaxamento das regras e que fosse seguro nós juntarmos, o voltaríamos a fazer. Felizmente aconteceu, felizmente voltamos a conseguir juntar-nos e regressamos com normalidade à atividade. E lograram até superar
alguns obstáculos administrativos. Eu estive a observar na rede aqueles problemas, por exemplo, da sede social. Uhum. Esses problemas neste momento estão mitigados, ou seja, a autarquia fornece-nos um lugar para termos um ensaio, mas não temos a situação ideal e que tínhamos anteriormente, que era ter uma sede, ter uma casa nossa que era cuidada por nós e onde tínhamos a total autonomia para ensaiar quando precisávamos, enquanto agora temos de estar sujeitos a agendas e a disponibilidades que antes não estaríamos. Mas a situação está mitigada e conseguimos fazer os nossos ensaios, se bem que almejamos a ter uma situação mais ideal. Ao longo destes anos, a que lugares levaram a súa música? Lembro-me de se tocar no Alentejo e de tocarmos várias vezes aqui na zona de Lisboa. Ainda a semana passada houve um espetáculo em Loures, aqui bem perto também. Em geral, concentra-se, os meus colegas contam-me de terem feito espetáculos também na zona da Beira Alta. Eu não cheguei a participar em nenhum desses espetáculos. Nos últimos anos temos-nos restringido aqui à zona da Grande Lisboa, digamos assim, mas temos todo o interesse de ir por esse país fora ou até para fora do país, se proporcionar, porque penso que a música não tem fronteiras e que pode ser interessante. Eu estava a pensar nisso, a pergunta ia enveredada nessa direção. Está no horizonte a saída, a viagem para o norte? Gostaríamos de o fazer, seria com muito gosto que o faríamos, se aparecesse a oportunidade. Pois, esta entrevista talvez seja a primeira pedra dessa longa vereda. Seria muito bom. Jorge Mendes é economista, integrante do grupo Água Doce. Obrigadíssimo. Muito obrigado eu pela oportunidade. Foi um prazer falar com o Bernardo.